ele é muito específico para o perfil que se espera daquele candidato. Hoje não é necessário ter perfil para ser juiz ou promotor. Basta que estude os pontos da prova, que se prepare, que faça o cursinho, que decore, mentalize e ele entra. Tem alguma preparação prévia? Não existe nada. A academia tem processos e ritos muito distintos, porque a pessoa leva muito mais tempo para se preparar, para estar onde ela está, para chegar onde ela chegar. Então, é muito diferente essa. E o direito, sobretudo na academia, acaba sofrendo muito mais com essas constrições, com essas pressões. Eu sei que deve ter juízes e promotores aqui, né? E esse é o rito comum. É claro que cada um tem um perfil e uma forma. E eu admiro muito quem, de alguma maneira, após ter saído há muito tempo da universidade, volte para a academia para justamente empreender os seus estudos de mestrado e doutorado, com mais maturidade, com mais tato para lidar com determinadas situações que a academia pode impor. Então, acho que esse ponto é central. E foi justamente por essa razão, pela diversificação do edital, mestrado e doutorado, que nós dividimos os dois certames dentro do contexto do processo administrativo, mas justamente para manter a mesma unidade nas áreas, ou nos projetos, nas áreas de estudo, ligados às 4 linhas do programa. Se vocês observarem essa melhor estruturação das linhas e das áreas de estudo, está no anexo 2 do edital. Ele é muito importante porque é ele que define as bancas examinadoras do concurso. Muitos de vocês também não prestam atenção para esses aspectos, por falta de leitura, por falta de cuidado, não vão conhecer o regulamento do programa, e tem que entender que a partir do momento que ingressam no programa de pós-graduação em Direito, estão submetidos a esse regulamento, submetidos ao edital de regência do concurso, do qual vocês lograram a aprovação, né? E isso é muito importante no quadro desses 4 anos, porque aqui eu vejo algumas caras familiares de alunos que já concluíram o mestrado, devem estar concorrendo ao doutorado e conhecem muito bem a forma como esses ritos se dão. E, ao mesmo tempo, a nossa necessidade foi permitir que em cada uma dessas linhas houvesse, primeiro, a distribuição das áreas de estudo, que estão definidas nas suas descrições, nos projetos, no site do programa de pós-graduação. Ele estava aqui, mas se vocês forem no menu linhas e projetos, terão oportunidade de entender qual que é a estrutura dessas linhas e projetos. E por que é importante ler as linhas e projetos que vocês pretendem de alguma maneira, ao que vocês pretendem concorrer? Porque é justamente a linha e o projeto que vai definir a abertura ou fechamento para os projetos que vocês vão apresentar. Então, o candidato é tão desavisado, em geral a candidata, usando sempre nos 2 gêneros, que faz com que os projetos venham sem consistência e sem o que é mais importante, aderência às linhas e aos projetos de pesquisa do programa de pós-graduação. Vem sem qualquer diálogo com os professores que são orientadores dentro do corpo permanente do programa. Como pretende ser orientado dessa forma, orientado dessa forma? Não há possibilidade. Não é um concurso de magistratura, Ministério Público, diplomacia, não é um concurso para cargos do Executivo Federal, é algo muito mais específico. Então tem que entender as especificidades do concurso dentro da estrutura dos programas de pós-graduação para compreender de que forma eles são estruturados. Porque o que nós não queremos é um número, nós queremos o quê? Um pesquisador, um profissional formador, aquele que problematize, aquele que leve e multiplique esses problemas e possíveis soluções e proposições para o contexto social em que ele atue ou ela atue. E isso é essencial no contexto. Então, o projeto meramente descritivo, ascético, dogmático, é um projeto que não tem essa ligação com o programa. Não no nosso programa. Talvez encontre em outro. Vá bater em porta até encontrar alguém que receba e possa orientar aquele projeto. E também, por conta dos princípios da administração pública federal, e aí essa é uma questão que nos escapa justamente do controle, o professor, a professora, o pesquisador, o membro do corpo permanente do programa, aquele que tem futuras vagas em orientação, não pode e não vai se reunir com candidato ou candidata para formatar projeto.
porque isso contraria os princípios da administração pública federal. E isso é muito comum, é muito comum ser questionado do ponto de vista da estrutura. Isso não acontece no nosso programa por duas razões essenciais. Primeiro, o fato daquele aluno ou aluna serem submetidos a uma prova escrita, para a qual eles terão que estudar e se preparar. Eu já vou falar sobre esse ponto. E também pelo fato de submeterem um projeto que será levado ao controle ou escrutínio de uma banca examinadora. E além disso, esse projeto vai ter que ser muito bem defendido perante uma banca, numa sessão oral, pública de arguição, em que o candidato ou a candidata estarão expostos ou ao sucesso ou ao ridículo. Então é exatamente essa questão central. Não adianta teatralizar, improvisar, quando há outros membros da banca que vão constranger de alguma maneira, e há os concorrentes também assistindo às defesas dos projetos. Então, isso não passa aqui. Se passou no passado, como aconteceu em tantas outras instituições acadêmicas, não só no Brasil, mas no mundo, e como continua a acontecer, porque o Brasil é hoje que é mais submetido a esse intenso processo de escrutínio público, de controle da administração pública federal. Nas outras não existe. O projeto chega lá, se o professor quer orientar, ele orienta. Se ele não quiser, ele não orienta. E acabou. Nós é que fomos constrangidos a entrar nesse sistema, no sentido de restrições da esfera pública em relação à incidência da legislação federal, como qualquer outro concurso público. Mas, volto a dizer, a academia tem suas especificidades, porque não tem como ser obrigado a orientar alguém com quem eu não tenho nenhuma afinidade. E eu prefiro, numa banca da prova oral, reprovar o candidato, porque é óbvio, não tem diálogo com o projeto. Como que eu vou me comprometer numa orientação de algo que está além das minhas aptidões, da minha vocação e, acima de tudo, da minha dignidade acadêmica? Não tem como. Não é um cargo público. É isso que eu gostaria de deixar muito claro nesse diálogo, né? E eu sou muito transparente nessa divisão, a ponto de que outros candidatos de fora do Estado têm oportunidade justamente de ouvir essa apresentação e ver a sala tão cheia aqui, tão presente, justamente nesse ponto, né? Isso vai estar, se vocês depois quiserem rever o vídeo para olhar algumas das sugestões, recomendações, ao mesmo tempo angústias que eu compartilho aqui nessa sala com os candidatos futuros, espero, futuros alunos do programa, tenham essa oportunidade, né? E olhando exatamente no edital, se vocês tiverem essa visão geral, o edital ele é dividido nessas três partes. O edital que rege o concurso e os anexos, né? O anexo 1, relativo às inscrições, o comprovante, o pagamento de inscrições do programa de pós-graduação, que ainda é uma das contribuições mais baixas comparativamente em relação aos outros programas de pós-graduação. A universidade deve rever o valor, porque corretamente, para se equiparar aos demais. O anexo 2, que é composto pela estrutura das linhas de pesquisa, a divisão de vagas entre linhas e áreas de estudo, e aqui, se vocês observarem, tabelado entre mestrado e doutorado, com o código da banca examinadora, que é muito importante, porque é esse código que define a inscrição, o candidato, a banca para a qual, a banca examinadora, que avaliará a prova escrita e a prova oral, e também, muito importante, tanto no dia da prova escrita como da prova oral, é o código identificador. Entre essas siglas que foram atribuídas aqui, de P, D, H e E, que os candidatos terão a oportunidade de identificar a sala onde farão a sua prova escrita e também a sua prova oral. Então, essa tabela é muito importante. E em terceiro, o anexo 3, que é a consolidação das sugestões bibliográficas e das referências temáticas que serão objeto da prova escrita, que tem caráter eliminatório, se vocês observarem. A prova escrita, ela, a meu ver, é algo que seria desnecessário no contexto de um programa de pós-graduação, pelo fato de que os candidatos, se esperaria ou se pressuporia que os candidatos teriam condições de fazer um bom projeto, de ter uma excelente formação e não ter a necessidade de passar por uma prova escrita. Ocorre que o direito, mais uma de suas especificidades, é uma área de formação muito precária. E a prova escrita tem sido a única forma, primeira,
de se eliminar aqueles que não têm condições de prosseguir nas expectativas de um curso de pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, ou como outras federais. A USP segue o mesmo modelo, a UNB segue o mesmo modelo, a FRJ segue o mesmo modelo. As universidades têm seguido esse modelo da prova escrita no direito, na área de concentração, dentro daqueles pontos refletidos numa lista de pontos de sugestões bibliográficas. E eu acho que isso também é um grande engano, mas eu sou vencido nesse ponto, a não ser pelo aspecto de que a prova escrita tem sido o único instrumento para poder eliminar os candidatos que não têm condições, porque não se prepararam, porque não conseguiram captar a essência do que se espera da prova escrita, que é a leitura mínima dialogando a respeito daqueles pontos que são ali estabelecidos. Por que aqueles pontos foram estabelecidos? Eles são aleatórios? Não! Porque aqueles pontos, referências temáticas e bibliografia, justamente se inserem no contexto do diálogo intelectual, de pesquisa, que mantém aqueles professores, pesquisadores nas linhas, e os seus respectivos alunos, mestrandos e doutorandos. Então é isso que pede-se exatamente no contexto da prova escrita. E o aluno vai fazer uma prova escrita como se fosse uma redação do Enem. Não é uma redação do Enem. Não é. A prova escrita exige maior sofisticação dos candidatos, tanto com cuidado ao português, a organização das ideias, a divisão em partes. O aluno é tão desavisado, o candidato, fala como aluno porque ele vai ser aluno, espero, é tão desavisado que ele oferece para a banca examinadora um produto de péssima qualidade. E ele tem que se preparar com leitura, com fichamentos, né, se organizando um pouco melhor a respeito daqueles pontos que são estabelecidos. E estrategicamente, ser criativo para dar recortes daquele determinado ponto, para impressionar a banca examinadora. Não basta citar um autor ou outro da bibliografia, isso não passa ninguém não. Isso não vai passar ninguém. É exatamente a forma de dialogar com aqueles autores ou com aqueles pontos que vai fazer com que os candidatos e candidatas tenham êxito na prova escrita. Não é? E daqui a pouco começam a surgir cursinhos para preparar aluno, né? No Brasil, impressionante, né? Mas não é a visão. Porque aqui tem alunos que já passaram por isso e tiraram notas muito altas na prova escrita. Por quê? Porque souberam usar o tempo das horas que a prova escrita exige, aproveitar muito bem o tempo, não é sair antes da hora, é aproveitar, e justamente se preparar naqueles pontos. É estudar como qualquer outra forma de estudo. E se concentrar exatamente naquilo que os pontos pedem, num recorte que ele seja dado. Então uma redação meramente dissertativa não funciona. Se cola para o Enem ou para qualquer outro tipo de admissão, não funciona para um programa de pós-graduação que exige do candidato essa conduta, ou a candidata essa conduta de pesquisa, porque ele já tem que se preparar. Inclusive aqueles livros, obras, artigos listados na bibliografia do concurso são importantes também num diálogo que o candidato vai buscar em relação ao edital. A obra não está acessível, mas ao ver aquele autor que está lá na lista dos livros, ele está publicado em outros formatos, em outras mídias, pela própria internet, né, com a facilidade hoje que nós temos de acessar esse material, e vocês encontrarão, né, além dos sites, repertórios de pesquisa. Outra coisa é que o aluno, como ele vem para um programa pensando que é mera qualificação profissional, ele também não sabe pesquisar, então esse aluno não tem condições, nesse momento, de ingressar. Ele tem que se preparar de outra forma. Por isso que existem o quê? Os mestrados profissionais ou os cursos de especialização, porque ali ele vai ser obrigado a fazer um TCC decente, e não o TCC ou a monografia indecentes da graduação em Direito. Né? Porque é isso que acontece se nós observarmos, na maioria dos casos. Né? Mera cumprimento do protocolo. Então, o processo de pesquisa exige disciplina, organização, exige método. E é exatamente isso que se espera também. Alguém poderia perguntar, mas quanto ao projeto especificamente, a apresentação dele deve ser dada nos limites do edital, daquilo que se espera, por exemplo, nas diretrizes do regulamento do programa? Minimamente é o que se espera, mas hoje existe um grande problema, que é a multiplicação desses manuais de metodologia sem qualquer dose crítica e margem de criatividade para o pesquisador.
Então, às vezes, os problemas não podem ser simplesmente encapsulados naquele formato de projeto de pesquisa, que normalmente é o formato adotado para monografia, para dissertação de mestrado ou TCC, na especialização ou a tese de doutorado. Não, não é isso. Então, é exatamente a forma como o projeto vai dialogar com a área, com a área de concentração, com a linha de pesquisa, com o projeto e a área de estudos para a qual vocês concorrem, porque a área de estudo é uma terminologia apenas para efeitos do concurso, na divisão dos pontos, que o mais importante é o projeto de pesquisa, que está lá descrito no site, como vocês observaram. A área está vinculada àquele projeto nominalmente, e é exatamente de que forma esse projeto dialoga ou se abre para a área de concentração do programa Direito e Justiça, as 4 linhas: poder, cidadania e desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, direitos humanos do Estado Democrático de Direito, fundamentação, participação e efetividade, história, poder e liberdade, Estado, razão e história. São as 4 linhas que estruturam esse grande eixo da área de concentração do programa Direito e Justiça. Daí vocês entendem quais são os diálogos possíveis dentro do nosso programa, que é um programa extremamente heterogêneo, porque ele se compõe de professores pesquisadores com várias formações e abordagens. E é exatamente isso. Então, que adianta apresentar um projeto que venha aparecer assim: dos limites da prescrição intercorrente no direito do trabalho, no processo do trabalho. Qual que é a aderência que tem um tema desse com do casamento ou da união estável no direito civil brasileiro? E aí eu vou para uma outra crítica que deve ser muito bem levada para qualquer candidato em processo seletivo nos programas de pós-graduação em Direito. Examinem previamente, como estratégia, os trabalhos já realizados, já orientados, publicados em dissertações de mestrado e doutorado. Onde vocês encontram isso? A CAPES tem uma bela base de dados, conhecida como base de dissertações e teses. Nenhum candidato desavisado, nenhum candidato, por mais desavisado que seja, vai deixar de, pelo menos, consultar e verificar o que tem sido orientado naquela área e projeto daquele programa, quais são as questões ali levantadas, como tem sido as tendências de dissertações de mestrado e doutorado em outros programas. Por quê? Do que adianta pesquisar e repetir algo que já foi feito? Usar recursos caríssimos do Estado, sobretudo no Ministério Federal, para permanecer 2 anos e meio, 3 ou 4, 5 anos, dependendo do nível, na universidade para fazer aquilo que já foi feito. Qual que é a razão disso? É claro que é por isso que as linhas, projetos, vão dar essas diretrizes, para que essas questões estejam sempre em sintonia quando estão num projeto de pesquisa submetido para o concurso. Sobretudo porque esse projeto vai ser um projeto para o concurso. Ele vai sofrer adaptações se ele for aprovado. Claro, porque tem qualificação. Alguém vai ajudá-los depois a melhorar, a afinar ou sintonizar aquele projeto. Agora, é muito importante que esse projeto, que esteja apto à concorrência no processo seletivo, ele tenha aderência ao programa. É isso que está faltando muitas vezes. Né? E isso que faz com que os candidatos sejam eliminados também. E o candidato fica inconformado e resignado, para usar a terminologia processual recursal, porque a decisão da banca examinadora foi contrária, ainda que ele tivesse formalmente apresentado o projeto com os itens da linha K das inscrições aqui, dos editais de inscrição do mestrado e doutorado. Quer dizer, é bonito isso, né? Mas vale o verniz e a forma do que o conteúdo. É tipicamente brasileiro isso. Né? Se prestigia muito a forma e o verniz, a aparência, quando na verdade o que importa exatamente é aquilo que o projeto vai aportar para o programa, para suas linhas, para seus projetos de pesquisa. É a contribuição que se dá e que se espera, e vocês também terão essa contribuição dos professores do corpo permanente quando estiverem no programa. Então esse é um ponto central com relação ao projeto, que ele vem dessa forma. E muitas vezes procedimentalmente os candidatos desavisados, e isso que é o mais que nos assusta, porque são candidatos que em geral têm familiaridade com os processos no direito, administrativos, trabalhistas, criminais, civis, comerciais e qualquer outro, né, no que o direito, a prática do direito nos oferece. E
encaminha os documentos para o processo seletivo sem organização, todos soltos, fora de ordem, né? E é muito importante que esse mesmo cuidado que nós temos na vida profissional, na vida familiar ou afetiva, espero, também seja dada de alguma maneira a esses documentos que servirão como base para, primeiro, certificação, porque esses alunos são submetidos a um concurso público e, ao mesmo tempo, muitos desses documentos são utilizados pela universidade em caso de aprovação do aluno. Nós queríamos, num primeiro momento, e eu tenho também pessoalmente batalhado contra isso, eliminar essa fase preliminar documental excessiva. Contudo, a universidade, nas suas normas gerais, estabelece que esses são os documentos a serem apresentados para o processo seletivo. Por isso nós não temos como fugir disso. A única diferença é que esse ano nós abrimos a inscrição presencial, além da inscrição por SEDEX, porque a inscrição por SEDEX permite que candidatos de fora do estado possam também realizar sua inscrição no processo seletivo, como tem sido nos últimos anos. E as coordenações anteriores, o professor Giordano Bruno, a professora Maria Fernanda Salcedo Repolês, o professor Giordano, o professor Brunello Stancioli, tiveram cuidado de sempre realizar esse bate-papo da coordenação com candidatos do processo seletivo. Por quê? Para mostrar um pouco dessas especificidades do edital, tirar algumas dúvidas que eventualmente surgem, mas nós não teremos muito tempo para isso, e os servidores, os nossos técnicos, não têm a obrigação de responder questões materiais sobre o edital. Por quê? Porque o edital está ali, aberto, justamente para que o candidato se subsuma, se enquadre aquele edital e a sua regência, para que ele concorra no processo seletivo em pé de igualdade com qualquer um. Então, eu acho que é muito difícil oferecer informações interpretativas sobre o edital, porque isso poderia o quê? Poderia favorecer determinados candidatos ou candidatas e prejudicar outros. Por isso que eu fiz questão de manter a rotina dos coordenadores anteriores, de fazer a sessão aberta para tirar dúvidas e, ao mesmo tempo, para esclarecer um pouco dessas questões. Nós buscamos eliminar certificações de documentos, autenticações, então tudo é cópia simples desses documentos, para que vocês não tenham nenhum problema, né, que foi uma das grandes questões que nós tivemos sempre a todo momento. E no que diz respeito ao projeto de pesquisa, a diferenciação entre o mestrado e o doutorado. E no doutorado, especificamente, a preocupação da banca examinadora, ou das bancas examinadoras, da comissão do processo seletivo, foi justamente tornar as exigências dos projetos de doutorado mais estritas e muito mais sofisticadas para o candidato. Aliás, uma inovação entre os programas de pós-graduação em Direito no Brasil, dentro da pesquisa realizada pela comissão do processo seletivo. Por quê? Porque um projeto de doutorado, ele cria mais expectativas em relação aos professores orientadores nas respectivas linhas de pesquisa e projetos. Porque se espera desse aluno que pretende exatamente a admissão no processo seletivo, que esse projeto tenha, além de total aderência, afinidade, sintonia com a linha e com o projeto de pesquisa, com aqueles marcos teóricos, com a discussão teórica em torno dos problemas daquele linha da pesquisa, que estão ali nas referências bibliográficas, mas vão além delas, por isso que aquela referência para a prova escrita não é a referência para a bibliografia de um projeto. A bibliografia do projeto tem que ser mais ousada, tem que ser muito mais crítica, tem que ser muito mais concisa, adensada, do que exatamente o que os alunos, os candidatos ou candidatas desavisadamente vão fazer quando entendem que o projeto tem que ter aquela roupagem formal de um projeto de pesquisa para fins de realização de uma monografia, de uma dissertação ou de uma tese. Não é, porque é exatamente a bibliografia e a estratégia de uso da língua estrangeira que são tão importantes no contexto. Por quê? Porque se exige proficiência do aluno em inglês, espanhol, alemão, francês ou italiano. Isso faz com que o aluno tenha primeiro, obrigação, acima de tudo, intelectual, de dialogar ou ler instrumentalmente aqueles autores ou autoras em língua estrangeira e mostrar de que forma a língua estrangeira que ele tem proficiência vai auxiliá-lo no processo de pesquisa.
Por que tem tantos livros, periódicos, revistas, artigos, que são escritos, redigidos em língua estrangeira, e que serão essenciais para a elaboração do projeto? Né? Então, e isso faz, imagina, num projeto de doutorado, o candidato se submeter a um projeto de doutorado com uma bibliografia estruturada em manuais. Então, isso não existe. Como que um grande biólogo, médico, pesquisador nas ciências, sobretudo nas ciências exatas e biológicas, pesquisa, se aprofunda? Por meio dos livros, das monografias, dos artigos em periódicos qualificados. Né? E o candidato não sabe isso. Por quê? Porque ele vem contaminar com aquela péssima formação que ele teve na graduação em Direito. Né? Do trabalho de monografia, do final da disciplina, sem pensar nos impactos que a bibliografia tem, primeiro, na abertura das ideias, na crítica, na problematização, nos horizontes da pesquisa. E isso é tão importante nesse quadro essencial de formatação do projeto. Por isso que, no caso específico do projeto de doutorado, e eu recebi e-mails de colegas, provavelmente que tinham outras pessoas